O Irã, o segundo maior parceiro militar da Venezuela, pede às pressas para que sua embaixada evacue e alguma situação deve estar ocorrendo para tal desespero. O que podemos ver é que o Irã, que foi atacado há meses atrás, deu alerta total a Maduro que ele mesmo será o alvo dos americanos e que os americanos estão apenas ganhando tempo nessa demora para um ataque contra Nicolás Maduro, que quando menos ele esperar e estiver no sofá de sua casa, receberá um strike. Deixe seus comentários aqui embaixo se você é a favor dessa operação americana na América do Sul ou se você é contra. Estados Unidos prepara um ataque à Venezuela em meio a movimentos diplomáticos e militares, com o porta-aviões nuclear USS Gerald R. Ford posicionado no Mar do Caribe. A apenas poucas horas de voo da costa venezuelana, os Estados Unidos sinalizam que estão prontos para uma intervenção militar contra o regime de Nicolás Maduro. A escalada chega em um momento crítico, com relatos de que o Irã, aliado histórico de Caracas, ordenou a evacuação imediata de seu pessoal não essencial da embaixada na capital venezuelana, alimentando especulações de que Teherã possui informações privilegiadas sobre um iminente confronto. Paralelamente, o governo americano avança com a classificação do Cartel de Los Soles, rede de narcotráfico supostamente comandada pelo próprio Maduro, como uma organização terrorista estrangeira, uma medida que pode equiparar o líder chavista a figuras como Osama Bin Laden e pavimentar o caminho para a derrubada de um regime amplamente condenado pela comunidade internacional como ditatorial e cúmplice do crime organizado na América do Sul. A presença militar dos Estados Unidos na região atingiu níveis não vistos desde a invasão do Panamá em 1989. O USS Gerald R. Ford, o mais avançado navio de guerra do mundo, com capacidade para abrigar mais de 75 aeronaves, incluindo caças F-35 Stealth, chegou às águas caribenhas em 11 de novembro, acompanhado de um comboio que inclui destroyers, um submarino nuclear e cerca de 15 mil militares, dos quais 5 mil estão baseados em Porto Rico. Exercícios conjuntos com Trinidade e Tobago, a apenas 7 milhas da fronteira venezuelana, iniciaram-se nesta segunda-feira, envolvendo simulações de bloqueio naval e ataques aéreos. O secretário do Exército americano, em declaração recente, confirmou que as tropas estão preparadas para operar na Venezuela caso recebam ordens, destacando a experiência tática dos Estados Unidos na América Latina. Desde setembro, a Operação Southern Spear já resultou em 21 ataques a barcos suspeitos de tráfico de drogas, com mais de 80 mortes registradas em águas internacionais, incluindo um incidente recente que matou 3 supostos narcotraficantes. O presidente Donald Trump, que assumiu o cargo há menos de um ano, tem oscilado entre ameaças e acenos diplomáticos. Em entrevista no domingo, ele mencionou que Maduro gostaria de conversar, abrindo uma janela para negociações, mas fontes da Casa Branca indicam que nenhuma decisão final sobre uma invasão terrestre foi tomada. No entanto, o acúmulo de forças, incluindo tanques KC-135 para reabastecimento aéreo, orbitando a 50 milhas da costa venezuelana, sugere que os preparativos vão além de operações antinarcóticos. Analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, apontam que os Estados Unidos possuem superioridade esmagadora. Enquanto o arsenal americano inclui drones MQ-9, Reaper e mísseis de longo alcance, as forças de Maduro dependem de equipamentos soviéticos obsoletos, como tanques T-72 e caças Su-30 envelhecidos. A Venezuela, com 125 mil soldados e uma milícia de 200 mil civis mobilizados em defesa soberana, aposta em táticas de guerrilha em sua extensa selva, mas especialistas duvidam de sua capacidade de resistir a um assalto anfíbio coordenado. Nesse contexto de alta tensão, o movimento do Irã chama a atenção. Relatos de fontes iranianas e venezuelanas indicam que Teherã ordenou, na noite de sábado, a evacuação de diplomatas não essenciais e familiares da embaixada em Caracas, uma medida descrita como precautória. O Irã, que mantém laços profundos com Maduro desde 2005, incluindo envios de drones Mohajer 6 produzidos localmente e trocas de ouro por alimentos e tecnologia militar, emitiu um alerta formal no dia 15 de novembro, condenando a presença do USS Gerald R. Ford
como uma violação à soberania venezuelana que arrisca a estabilidade regional. Por que Teherã agiria tão rapidamente? Analistas especulam que o regime iraniano, com sua vasta rede de inteligência no Oriente Médio e na América Latina, pode ter acesso a informações sensíveis sobre planos americanos, possivelmente obtidas via aliados russos ou chineses. Lembre-se, em junho, o ministro da Defesa iraniano ameaçou atacar bases americanas na região caso um conflito nuclear escalasse. E agora, com a Venezuela como pivô anti-ocidental, uma evacuação sugere que o Irã antecipa um ponto sem retorno. Caracas recentemente solicitou drones e radares a Teherã, mas a resposta foi limitada, o que reforça a ideia de que o Irã prioriza a preservação de seus ativos humanos ante um possível caos. O golpe mais estratégico, porém, vem da designação do Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira, FTO, na sigla em inglês, anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio em 16 de novembro. A medida entrará em vigor em 24 de novembro, após revisão congressional de 7 dias. O cartel, batizado assim por envolver generais da Quarta Estrela, insígnia dos militares venezuelanos, é acusado pelos Estados Unidos de ser dirigido diretamente por Maduro e altos oficiais, corrompendo o exército, a inteligência, o legislativo e o judiciário para facilitar o tráfico de cocaína, estimado em 350 a 500 toneladas anuais, rumo aos mercados americano e europeu. Rubio foi enfático. O Cartel de Los Soles, ao lado de grupos como o Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa, é responsável pela violência terrorista em nosso hemisfério. Essa classificação não é meramente simbólica. Como o FTO, o cartel e, por extensão, Maduro, ficará sujeito a congelamento de ativos globais, proibições de viagem e, crucialmente, autorização para ações militares sem aprovação prévia do Congresso, sob o pretexto de combate ao terrorismo. É uma jogada comparável à designação da Al-Qaeda pós-11 de setembro. Assim como Osama Bin Laden foi rotulado terrorista para justificar a invasão do Afeganistão, Maduro pode ser enquadrado como líder narcoterrorista, legitimando uma operação de mudança de regime. Especialistas veem nisso a cartada final de Trump, com evidências de que o regime de Maduro, condenado por fraudes eleitorais em 2018 e 2024, repressão a opositores e hiperinflação que forçou milhões a fugir, financia-se via narcotráfico. Os Estados Unidos ganham respaldo moral e legal para avançar à América do Sul, epicentro do Cartel de Los Soles, vê nisso uma oportunidade para desmantelar redes que alimentam a violência em países como Colômbia, Brasil e México. Maduro reagiu com fúria, mobilizando 200 mil tropas e milícias em exercícios defensivos e acusando Washington de invocar a doutrina Monroe para saquear o petróleo venezuelano. Aliados como Rússia e China prometeram defender Caracas, com Moscou enviando radares S-400 e Pequim alertando contra interferências externas. No X, antigo Twitter, o debate ferve. Posts alertam para uma invasão iminente, enquanto outros questionam o direito americano de intervir. O Senado dos Estados Unidos, inclusive, rejeitou uma emenda para limitar poderes de Trump em uma guerra contra a Venezuela, sinalizando apoio bipartidário à pressão.